Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito, hoje e sempre, com a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião de Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Decida ser um cristão comprometido, que tem compromisso com Deus, um espírito fiel. Venha participar da comunhão e cada dia que passar, esteja decidido a se comprometer ainda mais com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Todos os nossos templos, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Olha o que diz aqui em 2 Samuel, no 21, 20 a 21. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeias, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. E aí foi falando de todos os inimigos difíceis, impossíveis de serem vencidos. Dentre eles, um gigante também, um homem muito alto, que não era normal. Era normal. Além de alto, de gigante, ele tinha 24 dedos. 24 dedos. Aí, se você utiliza só esses 3 dedos, você não tem a força. Se você utiliza todos os dedos, você tem uma força muito superior. Você imagina um 6º dedo nas mãos e nos pés. A força que dava a esse homem, a capacidade de utilizar, de manusear a espada, lança, já que eles eram muito bem preparados para a guerra. Eles eram muito bem preparados para a guerra. Com 6 dedos, em cada mão e cada pé. E ainda, altíssimo, gigante, era uma pessoa, um monstro, alguém impossível de ser vencido. Mas foi. Foi. Na sexta-feira eu falava dos Enaquins, que o Senhor Deus falou que eram impossíveis de serem vencidos. Que eles tinham fama. O Senhor falou para Israel, vocês já devem ter ouvido a fama dos Enaquins, que ninguém pode resistir a eles, que são imbatíveis. Mas o Senhor disse, eu vou na frente. E vou exterminar com todos eles. Ontem nós falávamos do Golias. Davi vencendo um gigante de 3 metros. Quero lembrar que os Enaquins tinham cerca de 4 metros. Era um povo. Eram gigantes. Mais altos ainda do que o Golias. O Golias media cerca de 3 metros. Os Enaquins, por volta de 4 metros. De altura. Não, isso não é erro de conta. Nada. É isso mesmo. Eram gigantes. Homens altos. Absurdamente altos. Muito bem preparados para a guerra. Muito bem preparados para a guerra. Aqui nós falamos de um outro que tinha 24 dedos. Compreendeu? Então, são
eram inimigos que humanamente não poderiam ser vencidos, não seriam facilmente vencidos. Mas todos foram derrotados. Medindo 4 metros, 3 metros, sendo preparados para a guerra desde a infância, tendo todo tipo de estrutura para a guerra. Muito bem preparados, muito bem armados. Esse homem aqui de 24 dedos, um homem que além de ser muito alto, tinha 24 dedos. Como vencer um monstro desse? Mas você vê que quando uma pessoa teme ao Senhor, não tem gigante, não tem problema, não tem situação que aos olhos humanos seja, não só pareça impossível de ser vencida, mas seja mesmo que não possa ser vencido. Compreendeu? Em nome de Jesus, deixe isso entrar no teu espírito. Nós entramos num tempo de derrotar gigantes. É tempo de derrotar gigantes. Tudo o que você tem que fazer é não se intimidar diante deles. É pegar a palavra do Senhor, que mostra que tudo que temos que fazer é manifestar uma fé viva. É colocar em ação, em prática, uma fé viva. Se você depender de Deus, se você colocar em prática uma fé viva, não há gigante. Se é um Enaquim de 4 metros, se é um Golias de 3 metros, se é um de 24 dedos, ou se você tem sido assombrado por todos, se você manifesta uma fé viva, todos eles são derrotados. Nenhum permanece em pé. Então, se você tem enfrentado problemas impossíveis de serem vencidos, se Enaquins tem estado na sua vida, se Golias, se gigantes de 24 dedos, não sei. O Deus Todo-Poderoso deu vitória a esses homens, a Israel, a Davi, que manifestaram uma fé viva. Não se acovardaram, não retrocederam diante dos gigantes, mas ao contrário, como diz a Bíblia no caso do Golias, o Davi se colocou na linha de batalha e enfrentou o Golias. E lembrando do Golias, ele ficou lá assombrando Israel por 40 dias. E ninguém teve a coragem de enfrentá-lo. Ninguém. E quando eu falo ninguém, eram pessoas como o exército de Israel, como Saul, que era um homem alto, bem preparado. Tudo pessoas bem preparadas. Mas o que adianta tanta preparação sem o Espírito de Deus? O que adianta tanta preparação se você não tiver o Senhor na frente? Por isso que tem tanta gente sendo derrotada. Porque ele está bem preparado, humanamente, na carne, ele tem todo tipo de estrutura e preparação, mas ele não tem espiritual. E se o espiritual não vai bem, o resto também não vai. O Davi, ele não tinha essa preparação de guerra, essa estrutura para enfrentar, para guerrear, enfrentar um guerreiro como era Golias. Mas ele tinha Deus. Ele tinha, na vida dele, ele praticava uma fé viva. No entanto, os 3 irmãos dele, que eram soldados do exército de Israel, estavam escondidos. O Saul estava escondido, que era o rei. O exército inteiro de Israel estavam escondidos. O que adianta? Tanta preparação. Não tinha fé viva em ação. Não tinha fé viva em ação. Eles tinham toda a estrutura de guerra. Tinham armas, tinham isso, tinha preparação, tinha treinamento. Mas não tinha coragem. Não tinha espírito de vitória. Não adiantou nada.
Entendeu? Não tinha espírito de vitória, não tinha ousadia. E vamos lembrar que eles invocavam o Deus vivo. Mas o que adianta invocar o Deus vivo? Saul e o exército de Israel invocavam o Deus vivo. Mas o que adianta invocar o Deus vivo e não colocar em prática uma fé viva? O próprio Senhor Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Eles não tinham coragem. Significa, então, que eles tinham uma fé emocional, religiosa, qualquer coisa menos viva. No entanto, o Davi tinha a fé viva em ação, porque ele tinha coragem, tinha ousadia. E a fé não é viva se não tiver coragem e ousadia. Quando o Golias foi para cima do Davi, ele foi para cima dele também. E ele teve a coragem de enfrentar o Golias na fé e utilizando uma pedrinha. Ele lançou a pedra. E como ele cria, Deus fez com que a pedra entrasse bem aqui, ó, na testa dele, do Golias. Na testa. Ele venceu o Golias, um soldado impossível, um guerreiro impossível de ser vencido, com uma pedra. Mas o que está por trás daquela pedra? A fé. A fé. Uma fé viva em ação. Então é a fé viva que vai mudar a tua vida. É isso que você tem que entender. Você pode vencer qualquer gigante através da prática de uma fé viva. Então, não tema gigantes. Se são Enaquins, Golias, o gigante de 24 dedos, não importa. Deus é maior do que todos os gigantes, todos os problemas. Ele é maior. E chegou a hora de você vencer tudo isso. Muda a fé, muda o espírito, muda a visão. Manifesta uma fé viva. Não fuja de Golias, não fuja de Enaquim, não fuja de gigante algum. Encare, enfrente com coragem e ousadia. Porque no nome do Senhor, como Deus deu vitória a Israel, derrotando os Enaquins, a Davi e ao seu exército, derrotando o gigante de 24 dedos, a Davi ainda moço, jovem, derrotando Golias, seja lá o que for que tiver na tua frente, na tua vida te assustando. Na prática de uma fé viva, confiando no Senhor, você, pela minha fé, e você vamos unir a nossa fé, você já derrotou todos esses gigantes. No nome de Jesus. Sem medo. Enfrente os gigantes. E lembre-se que para vencê-los, tudo que você tem que fazer é colocar em prática uma fé viva. Davi não tinha preparação nenhuma, mas ele tinha uma fé viva em ação, em prática. E ele venceu. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como é que o senhor chegou à igreja? Como é que o senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida? Como estava a sua vida? E o que mudou de lá para cá? Na verdade, minha mãe vinha aqui. Na verdade, eu era muito jovem na época, eu estudava ainda na faculdade. Minha mãe, nesse meio de tempo, sozinha veio para cá, começou a frequentar, mas eu ainda não tinha aquele envolvimento, né? Eu vinha de vez em quando com ela, vivia outra etapa da minha vida. No final disso, eu lembro que o marco para meu início aqui foi quando eu me formei. Quando eu me formei, eu tinha um propósito comigo, diante de Deus, assim, mesmo sem o conhecimento do que realmente era isso, que eu queria trazer a responsabilidade para mim, um pouco para mim, porque como minha mãe sempre foi sozinha, a gente vivia uma dificuldade grande para ela conseguir me formar, né? Então eu sabia que eu tinha que trabalhar e que eu tinha que conseguir produzir algo que tirasse um pouco do peso dela. Então eu vim aqui, logo que eu me formei, foi uma bênção de domingo para que o Senhor abençoasse a formatura que eu ia ter naquele momento, né? E a minha vida profissional que ia começar ali. Era um momento difícil, porque quando a gente se forma, a gente não tem ainda assim experiência, a gente não tem especialização, a gente não tem nada. É uma área concorrida e aí, graças a Deus, Deus já me separou naquele momento e me abençoou com um trabalho. Dali por diante, foi um marco inicial. Então, dali por diante,
todos os domingos eu passei a frequentar a igreja com mais intensidade e passar o aprendizado de viver experiências que forem me amadurecendo em termos de fé. E aí começou uma série de coisas a acontecer, o trabalho aumentar. Chegou um momento que eu já podia, assim, eu já tinha um certo... Meu tempo estava preenchido com o meu próprio trabalho. E aquilo para mim já era uma vitória e foi me convencendo de que realmente havia uma diferença. Fazer as coisas que todo mundo faz, mas com a orientação de Deus, o esforço, o sacrifício. Sempre tive essa certeza que quanto mais a gente se sacrifica, mais a gente se esforça, com a base de Deus, tudo pode dar certo, né? Na formatura dele, ele desejou, antes de mais nada, receber a unção de Deus, a bênção de Deus. Porque ele ia começar a vida dele agora, a vida profissional. E sabe que o mercado é extremamente concorrido, desleal. Então ele precisava da bênção de Deus para se destacar. Veio ele, veio mais alguns companheiros, alguns colegas juntos, mas que permaneceu foi ele. Outro dia eu estava conversando sobre isso com ele, daqueles companheiros, daqueles colegas que vieram na época, o que mais se destacou e tem se destacado até hoje foi o Dr. Fernando. A partir daí começou o crescimento na vida profissional. O senhor começou a alcançar aí posições importantes, né? Dentro dela, o senhor é coordenador do curso da sua formatura, do curso de fisioterapia de uma faculdade. Eu passei por muitas etapas, né? São 7 anos hoje de formatura, e nesses 7 anos as coisas mudaram demais, elas deram voltas e voltas, e isso foi melhorando. Chegou no ponto que o bispo está colocando hoje. Em 2007 fui convidado, né? Na verdade eu ingressei na carreira profissional, primeiro como professor, depois como fisioterapeuta, e aí as coisas foram aumentando, as cargas horárias foram aumentando, consequentemente o salário. Eu lembro que depois que quando eu comecei a trabalhar, eu tive mais ou menos uns 30 meses a partir do primeiro que eu sempre ganhava mais, sem parar. E isso foi de 1 para 2, para a proporção de 4, 8, foi dobrando, porque começou com muito pouco, mas foi dobrando. Até então era para mim, né? Chegou nesse ponto, fui convidado a coordenar o curso, aceitei, passei um processo aí de aprendizado de muita coisa, e aí começou já Aí, nesse meio de tempo, eu tinha a minha hoje atual esposa, era minha namorada, e a gente junto ali passou por um processo de amadurecimento junto, que ela veio para cá, ela também estava se formando, né? E ela também precisava da mesma coisa. Graças a Deus, Deus abençoou a vida dela como Ele abençoou a minha, a ponto da gente decidir se casar, né? Tomar a decisão de casar. Mas eu tinha para mim um propósito que eu não casaria para pagar aluguel. E aí Deus criou um meio para que isso acontecesse. Nós tínhamos então a condição hoje aí de fazer o casamento. E eu sempre fui muito metódico para as coisas e queria fazer uma coisa bacana, né? Deus já tinha me dado condição para isso, né? Nesse meio de tempo. Isso foi em 2007, a nossa decisão, nos programamos para que fosse assim. E aí fizemos dessa forma. O bispo fez meu casamento, ele me acompanhou nesse processo todo, desde a primeira vez que eu vim aqui para a formatura. Naquele momento eu já estava casando, já tinha se passado alguns anos, estava casando numa condição privilegiada, na minha opinião. Porque, como eu disse para vocês, do que eu vim, né, da forma como eu vim, nunca nos faltou nada, mas nós também nunca tivemos nada de luxo, nada sobrando, sempre foi muito difícil. E eu ia visitar casamento, a gente preparou o casamento com 15 meses de antecedência, a gente ia visitar casamentos de promotores, juízes, médicos, que a gente estava fazendo baseando no nosso. Então isso para nós foi uma vitória gigantesca, foi um esforço, sacrifício que a gente conseguiu fazer tudo do jeito que a gente queria e até mais, porque pensamos até em sacrificar a lua de mel, mas Deus abençoou que a gente pudesse fazer um cruzeiro, que na época também era uma coisa que quando a gente colocou o pé lá dentro, eu falei,
o que é isso aqui, né? Isso aqui não é a vida que eu vivi, eu nem sei se eu pensaria na minha vida em poder viver isso aqui, porque eu fui numa empresa, numa condição também que era coisa assim, de rei, né? Não tem nem o que falar. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, ele que foi criado de uma forma tão simples, foi criado pela mãe, com muita dificuldade, jamais imaginar que poderia casar na condição que Deus o abençoou. E Deus nos abençoou de forma que a gente pudesse casar. Uma semana antes, eu fiz questão disso. Eu falei, eu não vou pagar ninguém mais. Já estava tudo pago antes do casamento. Eu não quero começar a vida ali de casado tendo que pagar alguma coisa. Então estava tudo pago. Eu fiz questão, nós fizemos questão. E uma coisa importante que eu não comentei é que Deus preparou a esposa certa, a mulher certa, em todos os aspectos. Fisicamente falando, ela é perfeita, vocês estão vendo, não tenho o que falar. E como pessoa também, ela é... Não precisa falar, vocês estão vendo. Vocês estão vendo, pode olhar. Isso é gostoso, né? Isso é gostoso, é Deus preparando e além de ser muito bonita por fora, é linda por dentro. É uma pessoa de um coração maravilhoso, verdadeiramente uma bênção na vida do Dr. Fernando. Ela que também é nutricionista, né? Exatamente. Começou toda essa etapa, esse sonho, projetar juntos, lutar juntos, buscar em Deus juntos. Exatamente. Eu também estava me formando na época, né? Comecei a frequentar. E hoje, assim, Deus tem abençoado grandemente. A gente pode dizer que tenha certeza que Deus cumpre a palavra na nossa vida, né? Eu também tenho 3 trabalhos, né? Assim, não vamos dizer que não passamos por dificuldades, lutas, né? Mas Deus desentulhou os nossos poços, né? A gente pode dizer isso hoje. Todas as dificuldades que a gente tem passado, que não tem como, né? No trabalho, em todas as áreas, Deus tem respondido, graças a Deus. Doutor, o senhor tinha um projeto maior, um sonho que o senhor vem buscando por isso e mais especificamente o senhor determinou de verdade agora para 2011. O que aconteceu? No encerramento de 2010, no fechamento do ano letivo, eu estava fazendo eu participei de uma última reunião dentro da instituição e eu atualmente, como ela disse, ela tem 3 trabalhos, eu já cheguei a acumular umas 9 funções, 7, eu já cheguei a trabalhar, eu trabalho 100 horas por semana, né? E no fechamento de 2010, no dia 17 de dezembro, a gente estava se preparando para sair, né, de férias, e eu fiz um e-mail encerrando o ano letivo, e nesse e-mail eu disse que 2010 foi um ano muito puxado, né? Então nós trabalhamos demais em 2010, e eu fiz um e-mail dizendo que a gente tinha feito tudo, buscado assim fazer o máximo, eu sempre buscando a força aqui em Deus, orientação com Deus, com o bispo, e lá eu citei que 2011 seria o ano da nossa colheita, sem saber de nada até então, né? E aquilo me emocionou no dia 31, quando eu entrei aqui na igreja e vi que a promessa do ano de 2011 era essa. E na hora eu lembrei do e-mail, na hora. Então eu já comecei aqui, eu encerrei 2010, comecei 2011 de um jeito diferente, né? Só para antes de chegar agora em 2011, só um detalhe, são vários testemunhos que eu acabei não dando ao longo desse tempo todo, mas Deus nesse meio de tempo me abençoou, além do apartamento, eu consegui conquistar um sonho da minha vida, que eu tinha o sonho de ter uma moto, sempre tive, Deus me abençoou o ano de 2009, numa campanha daquelas dos 52 dias, dentro dos 52 dias, o que não era para acontecer, aconteceu e Deus me entregou. Uma moto maravilhosa, que inclusive aquilo foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi um dia especial, eu vim aqui, o bispo ungia a moto antes de qualquer coisa, eu tremia, eu não conseguia colocar a chave no contato da moto. E chorava.
Chorava de emoção porque para mim é inexplicável. Eu até esperava conquistar, mas não tão cedo. Eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 28, eu tinha 27, tinha acabado de fazer aniversário, e não sabia, não imaginava que pudesse conquistar, e nas condições que eu conquistei. Deus... não é qualquer moto, gente, é aquela moto, aquela esportiva, aquela moto que é o sonho mesmo. E através dela Deus me deu a oportunidade de viver momentos especiais. Eu consegui abrir a clínica, uma clínica minha, né? Senti que era o momento, senti força. A primeira coisa que eu falei que eu ia fazer e fiz foi, no primeiro dia da campanha, eu fiz o meu voto. Então eu já comecei a campanha com o meu voto feito no primeiro dia. Entregou adiantado? Adiantado, fiz questão. Na verdade, adiantado, porque tinha uma data para ser entregue, mas para mim eu queria fazer a campanha com isso. Porque se não fosse isso, nada mais ia dar certo. Não adianta eu me envolver com o projeto da clínica, sabia que eu ia investir muito dinheiro, e Deus criando meio para que isso acontecesse, porque realmente é muito além do que eu imaginava. E não adianta eu fazer tudo isso se eu não tivesse a bênção de Deus. Então eu fiz o meu voto, desprendi o meu coração, me lancei e falei que se não for assim, não for esse meio, o meu voto vai estar feito e vai ser de qualquer outra forma. Deus abençoe, então eu nem a certeza de que a clínica ia sair eu tinha no primeiro dia da campanha. E quando a campanha acabou, a clínica estava pronta, né? E é uma clínica, ela funciona, é uma clínica de fisioterapia, mas que vai trabalhar com enfoque de tratamento de dor, que é a minha especialidade hoje. Sou fisioterapeuta, tenho 2 especializações, as 2 voltadas para a área musculoesquelética, as 2 voltadas para tratamento de dor. É o que eu quero seguir, é o que eu sei fazer melhor, é o que eu mais trabalho. Mas a clínica também oferece pilates, reabilitação funcional, dor não específica, de qualquer tipo. A visão que a gente tem de tratamento é diferente, e eu quis colocar tudo isso nisso que vocês estão vendo aí, nesse projeto. Passamos por colocar um negócio em pé é difícil, vai tempo, demanda muito sacrifício, porque eu não parei nada do que eu já faço, e tinha mais isso para ser feito. Então, Deus me abençoou, Ele me abençoou tanto, tanto mesmo, foi uma experiência tão forte com Deus que eu criei a clínica, né? Deus me abençoou, Ele abriu a minha mente, Ele me permitiu criar cada centímetro do que tem lá dentro, foi planejamento meu, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por isso. Está emocionada por quê? Muito, muito emocionada, assim, nós já começamos o ano diferente, né, com essa certeza. E assim, os jejuns durante a campanha, cada semana era uma oportunidade, né? Então, cada semana a gente trazia um pedido e Deus respondeu a cada semana, assim, tudo que nós programamos foi acontecendo. Desde, assim, achar o imóvel certo, né? Tudo certo. Tudo da forma como a gente queria que fosse, aconteceu. Graças a Deus. O projeto materializado. Materializado. São coisas da vida. Isso é um projeto. Hoje é um sonho realizado. Se Deus quer, eu vou subir aqui para dar outros testemunhos que por meio disso vão acontecer, mas existem outras bênçãos que são as bênçãos de base, né? Ter uma esposa, ter uma estrutura familiar, isso é base para qualquer outra bênção, e esse contato com Deus é a base maior, né? Ter um testemunho que eu tenho que dar da mesma forma que Deus coloca uma pessoa na sua vida, uma profissão, Deus colocou na minha vida o Bispo Maurílio junto com a Igreja Mundial de Cristo, né? E porque não adianta, se não fosse isso, talvez eu não tivesse a minha esposa aqui hoje do meu lado, talvez eu não tivesse o sucesso profissional que eu acredito que eu tenho, talvez eu não tivesse nada, né, disso que eu tenho hoje. Então isso é a base, porque é a partir disso que a gente consegue conquistar todas as outras coisas, né? Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, tenha se intimidado diante dos problemas. E talvez também tenha o hábito de olhar e achar que não pode vencer tal coisa porque não tem isso, não tem aquilo. Se Davi fosse com esse espírito, ele não teria nem se aproximado, nem ido até onde estava Golias. Porque ele não tinha nada, ele só sabia cuidar de ovelhas. Mas ele tinha um espírito de vitória. Ele tinha em ação uma fé viva.
E quando uma pessoa coloca em prática a fé viva, e não se intimida diante de adversidades, mas as enfrenta, ela vence todas elas. Passa do teu sangue sobre essa vida. Cobre ela com teu sangue. Cobre ela com teu sangue. Que o espírito da coragem domine a vida dela. Que o espírito de ousadia domine a vida dela. Que uma visão de vitória possa controlar a vida dela. Que ela possa colocar em prática agora uma fé viva. Porque o Senhor é com ela e a vitória pertence a ela. Não há gigante que não possa ser derrotado quando nós colocamos na frente a prática de uma fé viva. E a fé não pode ser viva, meu Pai, se nós não tivermos a capacidade de sacrificar, de enfrentar as situações com coragem, ousadia, determinação, perseverança e por aí vai. Que ela possa possuir isso na vida dela. E sem medo enfrentar todos os gigantes, problemas e adversidades, porque o Senhor está garantindo vitória a ela. É tempo de derrotar gigantes. E ela deve possuir esse espírito e ir para a linha de batalha e enfrentar, seja lá qual for, corajosamente, com a certeza de que ela já venceu pelo poder da fé. Seja com ela, a família dela, o lar dela, abençoa todos com paz, com saúde mental, emocional, física e espiritual, com muito poder de reação. Ó meu Pai, com um espírito guerreiro e uma determinação imensa. Jesus, eu peço força para o teu povo. Aonde estiverem, força, meu Deus. Ajuda o teu povo a caminhar e a vencer. Ajuda essa pessoa que está comigo agora a reagir e a enfrentar as situações, porque é tempo de derrotar essas situações. O Senhor está garantindo, é tempo de derrotar gigantes, é tempo de derrotar gigantes, é tempo de derrotar gigantes. Mas nós temos que enfrentar. O Senhor falou para Israel, eu vou exterminar os Enaquins, mas vocês vão expulsar. O Davi teve que ir para a linha de batalha, para poder enfrentar o Golias. Então nós temos que enfrentar. E aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor sempre faz. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber desta água, o espírito dela vai mudar em nome de Jesus, eu determino. E ela vai receber uma força e uma coragem para enfrentar, se levantar e reagir. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, esses parceiros que têm apoiado a tua obra e têm ajudado a tua obra a prosperar e avançar dia após dia, semeando, investindo. Oh meu Deus, eu peço que nesse dia a tua bênção possa ser derramada com prosperidade, com riqueza na vida dessa pessoa. Que ela tenha para emprestar e não tome emprestado. Que ela seja colocada entre os grandes. Que ela seja colocada sempre por cabeça, por cima e conquiste cada vez mais. Que todos os sonhos dela sejam realizados porque ela tem semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, e o Senhor dá semente é para quem semeia mesmo. E quando uma pessoa planta no teu reino, certamente ela vai colher muito mais. Seja com todos, meu Pai. Abençoe todas as vidas que estão orando comigo e lares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água comigo e receba a força, um espírito de vitória na tua vida. Amém. Olha o Disque Vida aqui, liga para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar daqui a pouco, às 9, com a reunião de Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Esteja entre nós. Deus quer te dar vitória. Vamos lutar. Você pode vencer toda e qualquer situação. Vamos viver a promessa, é o ano da grande colheita. Deus tem isso para você. Venha lutar. Se você parou, volta. Se você está desanimado, levanta, anima. Em nome de Jesus. Não perca, esteja no templo. Se você está ensaiando para vir há muito tempo e não veio até hoje, venha agora. Venha nesse dia. Vamos buscar a Deus. Faça desse ano o melhor ano da tua vida até então. Tem tudo para ser. Você pode fazer o ano da grande colheita na tua vida e desfrutar de milagres. Em nome de Jesus. Esteja entre nós. Se o Senhor não vier, vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.